Boa tarde, meu povo de Deus. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E está começando mais um programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Hoje, 9 de abril de 2022, em Guaçucê, 14 horas. E hoje temos como tema a importância de viver bem a liturgia. E que a paz e a felicidade façam parte da sua família, amigo ouvinte, da sua vida. Hoje, quero levar até você o meu abraço de agradecimento por todos vocês que fazem parte dessa grande família Rádio JC Guaçucê e que participam do nosso programa Conhecendo a Igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aí digamos assim, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fiquem com José Rodrigues, que ele dará continuidade ao programa. Uma boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a importância de viver bem a liturgia. Como base para o programa de hoje, retiramos textos do site da editora Cleofas e do Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, vamos dar início hoje, antes de mais nada, às últimas notícias de que tivemos sobre a questão do carnaval em Aracati, né? O prefeito de Aracati fez um pronunciamento que não haverá o carnaval na sexta-feira santa e madrugada para o sábado. Na noite de sábado e domingo, porém, terá o carnaval. Então, o prefeito, diante da pressão dos párocos e das paróquias e também do bispo Dom André Vital, bispo de Limoeiro, e os párocos das igrejas Nossa Senhora do Rosário e Santo Antônio, lá em Aracati, ele recuou e não vai ter o carnaval na sexta-feira santa, mas está mantido a festa no sábado santo e no domingo de Páscoa, né? Já na contramão de Dom Vital foi o arcebispo de Curitiba, né, Dom Peruso, já que naquele ato de invasão e interrupção da missa do vereador Renato de Freitas, alguns vereadores de Curitiba fizeram um pedido de impeachment do mandato do vereador do PT, Renato de Freitas, que invadiu a igreja. E como estava andando, encaminhando, já passou pelas comissões, foi aprovado, Dom Peruso, né, a Arquidiocese de Curitiba, enviou um ofício para a Câmara de Vereadores pedindo que não fosse cassado o mandato do vereador. Ou seja, Dom Peruso está muito mais preocupado com a abóbora do que com a defesa da doutrina da Igreja, com a defesa dos fiéis, com a salvação das almas, né? Já que uma afronta dessa, um ato desse, que merece ser exemplarmente punido esse vereador com a perda do mandato. Vocês fiéis que venham porventura escutar este programa, neste dia de hoje, pressione os vereadores para que assim façam, né? Defendam a fé e a doutrina da Igreja Católica, já que o representante maior da Igreja, Dom Peruso, abdicou desse dever. Então vamos ao tema, meus amados irmãos, a importância de viver bem a liturgia. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre este tema? Então vamos lá no parágrafo
1104, né, que tem como tema o Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo, vai nos dizer o seguinte: a liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, torna-os presente. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo, que atualiza o único mistério. E aqui, meus amados irmãos, me recordo muito bem da definição de Dom Henrique Soares, né, que ele costumava dizer nos seus programas no YouTube, que não era uma atualização. Ele preferia se referir ao mistério pascal, à celebração da Santa Missa, como presentificação do mistério de Cristo, da salvação, ou seja, presentificação, tornando-se presente o mistério da crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da salvação. Então, nos parágrafos 1071, diz o seguinte, o catecismo tem como tema a liturgia como fonte de vida. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade. Implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. Então, meus amados irmãos, é uma ação da igreja, uma ação nossa, que deve ser consciente, ativa e frutuosa. O que isso significa, José? Significa que o mistério que nós celebramos na Santa Missa, ele deve continuar na nossa vida através das nossas atitudes, da nossa vivência no dia a dia, né? E deve ser frutuoso, de maneira ativa. No parágrafo 1072, a liturgia não esgota toda a ação da igreja, ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Pode então produzir seus frutos na vida dos fiéis, a vida nova, segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço de sua unidade. Então, meus amados irmãos, aqui chama muita atenção que vem dizer que é uma ação, toda a ação da igreja. E o que é ação? É aquilo que nos põe em movimento, né? E deve ser precedida pela evangelização, ou seja, pelo anúncio da boa nova, anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, anúncio de salvação, e também pela fé, ou seja, como diz lá na carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, e também pela conversão, ou seja, a mudança de vida. Então, a liturgia, quando é bem vivida, ela deve provocar essa mudança de vida, mudança de atitude em nós. No parágrafo 1074, diz o seguinte, tem como tema catequese e liturgia. Então, a liturgia é o ápice para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Ela é, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia, que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. Então, aqui a liturgia tende a essa ação da igreja e também é a fonte
de onde emana toda a força. É onde nós vamos buscar a força para enfrentar as nossas limitações, enfrentar as nossas dificuldades, meus amados irmãos. E isso é muito lindo, é muito belo, né? É o que nós nos alimentamos. No parágrafo 1083, vem dizer o seguinte: compreende-se então a dupla dimensão da liturgia cristã, como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com as quais o Pai nos presenteia. Por um lado, a Igreja unida a seu Senhor e sob a ação do Espírito Santo, bendiz o Pai por seu dom inefável. Mediante a adoração, o louvor e a ação de graças, por outro lado, e até a consumação do projeto de Deus, a Igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda de seus próprios dons e de implorar que Ele envie o Espírito Santo sobre a oferta, sobre si mesma, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que pela comunhão com a morte e a ressurreição de Cristo sacerdote e pelo poder do Espírito, estas bênçãos divinas produzem frutos de vida para louvor e glória de sua graça. Então, meus amados irmãos, é uma dupla, né, que vem nos dizer aqui no início deste parágrafo, é uma dupla dimensão da liturgia cristã, ou seja, é louvor, é ação de graças, é pedido ao Pai que nos envia o Espírito Santo, né? É ofertar o dom que Deus nos deu, o Filho de Deus, o sacrifício do Filho de Deus. Então, de maneira a perpetuar, assim, a oferta que Jesus fez de sua vida pelo perdão dos nossos pecados e pela salvação das nossas almas. E viver bem essa liturgia vai nos dar justamente esta dimensão, né? Então vamos ao texto, amados irmãos. O povo católico tem muitas dúvidas sobre a liturgia e muitos desconhecem o seu sentido e toda a sua riqueza. Para conhecer a liturgia não basta conhecer os ritos e as rúbricas, as normas, né, das cerimônias litúrgicas. É preciso se aprofundar na figura do Cristo sacerdote, nos sacramentos e no mistério da Igreja, através da qual Cristo continua a sua missão de salvar a humanidade. Desde a mais remota antiguidade, o homem buscou formas de se comunicar com a divindade, isto em todos os povos, seja através de danças, músicas, usando elementos da natureza como flores, plantas, animais, frutas, etc. É uma tendência inata no homem. O ser humano gosta de celebrações. Celebramos aniversários, casamentos, bodas, formaturas, vitórias conquistadas, etc. Tudo isso acontece também espontaneamente no campo da fé para se comunicar com Deus que se revela ao homem. As Sagradas Escrituras nos mostram que desde o Antigo Testamento o povo judeu celebrava ricamente a liturgia. Deus estabeleceu uma aliança com esse povo através de Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, dos profetas, etc. Ou seja, Deus sempre esteve oferecendo esta aliança aos homens para que assim pudesse iluminar suas consciências e fazer com que o povo caminhasse em direção a Ele. E esse povo respondia então a Deus mediante um culto de louvor e de adoração, de maneira rica e muito criteriosa. A tribo de Levi, os levitas,
foi escolhida por Deus para prestarem os serviços religiosos. Daí saíam os sacerdotes. Nesta aliança, Deus propõe ao povo as suas leis a serem observadas e, em contrapartida, promete ao povo caminhar com ele, socorrê-lo e libertá-lo em suas necessidades. A liturgia do Antigo Testamento foi a forma que o povo encontrou para dar a sua resposta a Deus e celebrar a sua presença. Assim o povo ia ao templo, que Jesus tanto valorizou, a sinagoga, o mesmo em família, para orar e ouvir a sua palavra e celebrar o seu Deus, o qual escolheu Israel como a sua esposa. A lei e os profetas, os salmos e os demais livros sapienciais tiveram grande importância nestas celebrações e ainda tem hoje. O próprio Jesus cantou os salmos na última ceia. Veja algumas citações que se referem à liturgia. Moisés aspergiu com sangue a tenda e os utensílios do culto. Liturgia. Então, Hebreus, capítulo 9, versículo 21. Completados os dias do seu ministério, liturgia. Zacarias voltou para a casa. Lucas, capítulo 1, versículo 23. Celebravam eles, os primeiros discípulos, a liturgia em honra do Senhor. Atos 13, 2. A liturgia em todos os tempos é o culto público que o povo presta a Deus. Podemos dizer que é um diálogo entre o povo e Deus. O povo celebra os mistérios de Deus. Deus se entrega como dom ao povo e este, acolhendo o dom de Deus, responde a Deus com louvor e canta suas maravilhas. A liturgia é o culto sagrado que os antigos levitas ofereciam a Deus e que hoje é prestado pelo próprio Cristo, que se fez sacerdote e vítima da nova e definitiva aliança, estendido até nossos dias pela celebração da Eucaristia, que, unindo o nosso sacrifício ao de Cristo, nos faz também hóstias vivas. Então, meus amados irmãos, aqui já nos dá uma dimensão bem ampla e clara do que é celebrar a liturgia, que Cristo vai viver em nós. Então, nós seremos hóstias vivas. Então, essa é a resposta do cristão na liturgia, né? Se essa resposta a Cristo é ser esse sacrário como a Virgem Maria foi, mas que infelizmente nós ainda não aprendemos a corresponder a este chamado de Deus a ser essas hóstias vivas, a guardar o Cristo em nós. A liturgia católica, instituída por Jesus, visa celebrar, dar importância, honrar, exaltar em comunidade a Santíssima Trindade de modo especial e celebrar os santos mistérios, os sacramentos e os sacramentais. O Concílio Vaticano II, através da Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium, expôs de modo admirável o que é a liturgia e como ela deve se realizar. Na liturgia, Deus fala a seu povo. Cristo ainda anuncia o Evangelho e o povo responde a Deus, ora com cânticos, ora com orações. Pela liturgia, a Igreja celebra o mistério de seu Senhor, até que ele venha e até que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, capítulo 15, versículo 28. Então, a liturgia é uma ação sagrada com ritos na Igreja e pela Igreja, pela qual se realiza e se prolonga a obra sacerdotal de Cristo para a santificação dos homens e a glorificação de Deus. Sacrosanto Concílio.
no parágrafo 7. Então, assim, para celebrar bem a liturgia, é preciso ter uma profunda noção do que é o cristianismo, o conhecimento da história da salvação, da obra de Cristo e da missão da Igreja. Sem isto, a liturgia não pode ser bem compreendida e amada e pode se transformar em ritos vazios. Podemos dizer que o último tempo da história da salvação, o tempo de Cristo e da Igreja, é o tempo da liturgia, uma vez que ela torna presente a obra redentora de Cristo pela celebração dos sacramentos. Assim, somos também nós participantes da história da salvação. A liturgia é a própria história da salvação em exercício, já que nela se celebra, torna presente tudo o que Deus realizou ao longo dos séculos para salvar os homens. Então, meus amados irmãos, nos é necessário este conhecimento, esta noção profunda do cristianismo para poder também celebrar bem as celebrações litúrgicas, né? Porque é conhecendo que se ama, não se ama aquilo que não se conhece. E nisto a nossa igreja é muito rica nesses ritos e nessa liturgia. Então, o Espírito Santo soube muito bem usar os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, e ao longo do tempo a igreja, para nos presentear com estas celebrações que são riquíssimas e que nos lembra e nos torna presente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Bom, meus queridos ouvintes, somos agradecidos pela sua companhia aqui na Rádio JC Iguaçucê e também no programa Conhecendo a Igreja. Para você participar é só discar no 088-981-351790. Ligue, deixe a sua mensagem, o seu alô, suas intenções de orações. Durante todo o dia, a programação da Rádio JC Iguaçucê tem belíssimos momentos de oração e nós estaremos aí colocando a sua intenção. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes pela participação, pela companhia. São eles, Dona Francisca, ela que mora lá em Picos, no Piauí. Que belíssimo, né? Sabermos que há em Picos a programação da Rádio JC Iguaçucê agrada aos nossos ouvintes. Que coisa maravilhosa. A Dona Ivana Lovato, ela que mora no Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Vilma Nascimento, que mora em São Paulo. Conceição Rodrigues, que mora em Pará de Minas. Paula Martins, que mora em Toledo. Mara Del Porto, que mora em Havana. Charito San Martim. Heroína Bonifácio. Éder Moscato, que mora em Apucarana. Marilda Lucas. Sueli Sampaio. Sônia Gomes, que mora em Carapicuíba. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Vilma de Fátima Alves Lima, ela que mora no Paraná, está sempre em sintonia na Rádio JC Iguaçucê. Wanda Dias, que mora em Minas Gerais. Marcos Viles, que mora em São Paulo. Marta Gonzalez e Sandra Melo, que mora em São Vicente. Um forte abraço a todos vocês que já fazem parte, né, dessa grande família Rádio JC Iguaçucê. Eu gostaria também de mandar um abraço especial à nossa ouvinte Val Santos, ela que mora em Igaratá e que está sempre em sintonia aí na Rádio JC. Grupo do Texto dos Homens de Centro Limoeiro, Ceará. Grupo do Texto dos Homens de Itaitinga, no Ceará. Risoleide Matias, aqui em Iguaçucê. Fátima Azevedo, em São Paulo. Grupo do Texto dos Homens de Barra de Santa Rosa, de Viterbo, em São Paulo. Muito obrigada pela sintonia. Grupo do Texto dos Homens de Caetité, na Bahia. Francimão Paulino, ele que mora lá no Sítio Cidade, ele que é coordenador daquela comunidade. Muito obrigada pela sintonia, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Já estive aí e gostei muito do trabalho de vocês. Vocês fazem uma belíssima evangelização. Jairo Bastos, que mora em Pernambuco.
Grupo do Texto dos Homens de Santa Terezinha, em São Paulo. E não esquecendo os aniversariantes da semana, né? São eles o Grupo do Texto dos Homens da Arquidiocese de Fortaleza, Daniela Custódio, ela que mora em Itu, Grupo do Texto dos Homens de Delfim Moreira, o Grupo do Texto dos Homens de Maria da Fé, Grupo do Texto dos Homens de Santo Onofre, Grupo do Texto dos Homens de Cajapió, no Maranhão, Kelly Dias, que mora no Rio de Janeiro, Rosana Cardoso, que mora em Valinhos. Parabéns a todos, meus irmãos, muitos anos de vida, com muita saúde e muita paz na vida de cada um de vocês. Um abraço de todos nós que fazemos parte da Rádio JC Guaçucê. Escutaremos, meus irmãos, Sopra em Nós, com a irmã Ana Paula. Continue ligadinho aí na programação da Rádio JC Guaçucê, porque a gente volta já já. Já retornamos, amados irmãos, como disse antes, um pequeno intervalo. Então, Jesus nos revelou plenamente o Pai e ensinou-nos a comunicar com Ele. Ele é a ponte entre nós e o Pai. Ele é o caminho, o sacerdote único que apresenta a Deus as nossas preces. Hebreus 5, versículo 7. É por isso que nas celebrações litúrgicas fazemos todas as ofertas a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo em seu nome. A liturgia participa do grande desejo de Deus. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas, capítulo 22, versículos 15 e 16. Então, meus amados irmãos, e este tempo em especial que nós estamos vivendo, esse tempo da Quaresma, né? Amanhã, domingo de Ramos, e iniciando assim a Semana Santa, é um tempo muito forte que nos prepara para vivenciar bem esta liturgia. Se nós prestarmos bem atenção às leituras ao longo dos domingos da Quaresma, né? Primeiro domingo, segundo domingo, o terceiro domingo, domingo da alegria, aquele que já é um prenúncio da salvação, da ressurreição de Cristo, o quarto domingo, agora domingo de Ramos, né? E assim a Semana Santa, a liturgia é muito rica e nos traz uma alegria profunda. A celebração do Sábado Santo, meus amados irmãos, é belíssima, onde nós fazemos a renovação das nossas promessas batismais, onde as leituras nos traz toda a história do povo de Deus, toda a história da salvação, da escolha de Israel como povo de Deus, né? Desde Abraão, chamado de Abraão, Isaac, Jacó e assim sucessivamente toda a história. É riquíssima, é de uma beleza ímpar que me comove. Eu espero que também seja assim com vocês, amados irmãos, porque é uma rica liturgia que nos traz todo o amor e o cuidado de Deus Pai para conosco, para a nossa salvação. Então, na liturgia, a Igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1067. É o mistério central da vida de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição para nos salvar. Quando a liturgia faz memória desses mistérios, ela os torna presente, traz para o momento atual esses acontecimentos da salvação e renova a nossa redenção. Ainda nos indica o futuro, a construção do reino de Deus. No divino sacrifício da Eucaristia se exerce a obra de nossa redenção. Contribui do modo mais excelente para que os fiéis em sua vida exprimam
e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira Igreja. Sacrosanto Concílio, parágrafo 2º. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua Igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1069. Por meio dela, Jesus Cristo exerce o seu munus sacerdotal, onde é realizada a santificação do homem e o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros, seja a Igreja. Não é por meio da Igreja que Cristo continua o seu mistério como sacerdote. Por isso, afirmou o Vaticano II que toda celebração litúrgica como obra de Cristo, sacerdote e de seu corpo, que é a Igreja, é a ação por excelência, cuja eficácia no mesmo título e grau não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Sacrosanto Concílio, parágrafo 7 e Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1070. Note, então, que nenhuma outra ação da Igreja supera a liturgia. Por isso, ela tem uma importância fundamental e precisa ser celebrada muito bem. A Santa Sé tem a Sagrada Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, que rege com a aprovação do Papa como a liturgia deve ser celebrada. Ninguém pode alterar, por sua iniciativa, as prescrições do culto litúrgico. E aqui, mais uma vez, me recordo muito bem de Dom Henrique Soares, que dizia que não se deve acrescentar nada à liturgia. Já diz tudo lá no missal. Tem a rúbrica onde vai sinalando o que o sacerdote, o que o bispo deve fazer, como o bispo deve agir na liturgia. Então, evitando assim os excessos e os erros litúrgicos que infelizmente têm se propagado por todo o mundo e também aqui no Brasil. Falando dos abusos que acontecem nas celebrações da Eucaristia, a instrução Redemptionis Sacramentum diz: o mistério da Eucaristia é demasiado grande para que alguém possa permitir tratá-lo ao seu arbítrio pessoal, pois não respeitaria nem seu caráter sagrado, nem sua dimensão universal. Quem age contra isto, cedendo às suas próprias inspirações, embora seja sacerdote, atenta contra a unidade substancial do rito romano, que se deve cuidar com decisão e realiza ações que de nenhum modo correspondem com a fome e a sede do Deus vivo, que o povo de nossos tempos experimenta, nem a um autêntico zelo pastoral, nem serve à adequada renovação litúrgica, mas sim defrauda o patrimônio e a herança dos fiéis com atos arbitrários que não beneficiam a verdadeira renovação e sim lesionam o verdadeiro direito dos fiéis. A ação litúrgica, a expressão da vida da Igreja, de acordo com sua tradição e disciplina. Todas as devoções do povo de Deus são importantes, especialmente as recomendadas pela Igreja, mas a liturgia as supera. É toda a Igreja, o corpo de Cristo unido à sua cabeça, que celebra. Por isso, as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo unido e ordenado sob a direção do bispo. É por isso que a Igreja ensina que uma celebração comunitária, com a assistência e participação ativa dos fiéis, deve ser preferida à celebração individual
ou quase privada. Sacrosanto Concílio, parágrafo 27 e Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1140. Então, por tudo isso, a celebração litúrgica precisa ser muito bem preparada, as leituras bem feitas, sem erros e falhas, a música bem ensaiada e adequada, as vestes litúrgicas bem cuidadas, a igreja bem arrumada, os fiéis dispostos. É de grande valor que as pessoas leiam as instruções gerais do Missal Romano, que explicam com detalhes como a Santa Missa deve ser celebrada e ainda a citada instrução Redemptoris Sacramento, que mostra os erros e abusos que se cometem nas celebrações da missa e como ela deve ser celebrada e assistida corretamente. Então, esses documentos podem ser vistos nos sites www.liturgia.pt e www.vatican.va, respectivamente. Então, aí a dica para os nossos ouvintes, né? Ler esse documento Redemptionis Sacramento, né? E para que possamos assim viver melhor a liturgia, né? Então, o que é essa liturgia, né? Essa liturgia que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que visa celebrar, dar importância, honrar, exaltar em comunidade a Santíssima Trindade de modo especial e celebrar os santos mistérios. Então, é isso que nós vamos encontrar nesses documentos para poder assim celebrar bem, participar bem da liturgia da Santa Missa, da Eucaristia e através da Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio, que vai nos expor de modo admirável o que é a liturgia e como ela deve se realizar. Então, pela liturgia, a Igreja celebra o mistério de seu Senhor até que ele venha. Então, a liturgia é uma ação sagrada com ritos na Igreja e pela qual se realiza e se prolonga a obra sacerdotal de Cristo para a santificação dos homens e a glorificação de Deus. Assim, para celebrar bem a liturgia, é preciso ter uma profunda noção do que é o cristianismo, o conhecimento da história da salvação, da obra de Cristo e da missão da Igreja. Então, esse documento vai, assim, nos tornar cada vez mais bem participantes e celebrar melhor a liturgia da Igreja, para de maneira assim, prestando atenção em cada leitura, em cada rito, na celebração litúrgica, nós vamos cada vez mais nos apaixonando pela Igreja, pelo mistério de Cristo. Então, o Catecismo ensina ainda também com clareza: nosso sumo sacerdote a celebra sem cessar na liturgia celeste, com a Santa Mãe de Deus, os apóstolos e todos os santos, e a multidão dos que já entraram no reino. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1187. Aqui faço também uma observação com relação ao Santo Terço, ao Santo Rosário, né? Quando se medita nos mistérios, nós vamos passando pelo Evangelho, é como um resumo do Evangelho de Nosso Senhor, através dos mistérios da Anunciação, né? Da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, da apresentação de Nosso Senhor no templo e da perda e encontro de Jesus no templo. Então, os mistérios gozosos, os luminosos, né? O batismo de Jesus no Rio Jordão, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, o anúncio da salvação, né? Então,
a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, também a instituição da Eucaristia, então, e os mistérios dolorosos, né? A agonia de nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, a sangrenta flagelação, a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a coroação de espinhos, Jesus a caminho do Calvário levando a cruz, a crucificação, morte de nosso Senhor na cruz, e os mistérios gloriosos, a ressurreição, a ascensão de nosso Senhor ao céu, a descida do Espírito Santo e também a assunção de Nossa Senhora ao céu e a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Então, assim, a gente também passa por todo esse mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse anúncio. Então, a liturgia é a ação do Cristo todo, Christus totus. Os que desde agora o celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1136. Então, meus amados irmãos, é riquíssimo esse tema e é impossível esgotar. É de uma beleza que encanta cada vez mais a nós cristãos, a partir do momento que nós passamos a conhecer melhor, para celebrar bem, para que assim possamos amar a liturgia, amar a igreja cada vez mais. Esta igreja que é sinal da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, o Evangelho é o de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 11, versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de João hoje nos traz esse relato, né, onde os sumos sacerdotes, após receberem as informações da ressurreição de Lázaro e de que muitos iam até a casa de Lázaro, de Maria e de Marta, e ao verem Lázaro, acreditavam cada vez mais em Jesus como o Messias. E as autoridades, por inveja e também para que se cumprisse as Escrituras, tomam a decisão de matar Jesus, né?
e de maneira a se questionar se ele viria, né? Já que Jesus, a partir desse momento, se retirou para a cidade de Efraim, mais para o deserto. Então, meus amados irmãos, esta palavra que nos salva, que também é uma ação da liturgia, possa sim penetrar em nossa vida, em nossas ações, de maneira a que nós possamos viver cada vez melhor a liturgia através dos tempos litúrgicos em que a Igreja celebra esse mistério da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, que se oferece para a remissão dos nossos pecados como dom e oferta ao Pai, ao mesmo tempo Cordeiro e ao mesmo tempo sacerdote, ao mesmo tempo homem e Deus, de um amor tremendo, de um amor que nos atrai cada vez mais para Ele, que nos atrai, que nos chama e também que nos encanta através da liturgia. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, assim, ler um pouco este documento da Igreja, que vai nos falar sobre a liturgia, Sacrosanctium, que vai falar de maneira a nos explicar a liturgia, para assim nós podermos evitar os excessos e os erros litúrgicos. E rezemos, meus amados irmãos, pela Igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pela conversão dos bispos e também para que o Espírito Santo dê força e coragem para aqueles que ainda ousam defender a fé e a Igreja, como Dom André Vital, bispo de Limoeiro, que saiu em defesa da Semana Santa, que ia ser profanada com esta festa em Aracati. E também pela conversão de tantos outros, como Dom Peruso, que ao invés de defender a Igreja, defender a fé e exigir a cassação, vai pedir que não seja cassado o mandato do vereador Renato de Freitas, que interrompeu a missa, que colocou o sacerdote para fora do presbitério, o Santo dos Santos. Então, que nós possamos rezar esta Ave Maria, pedindo a intercessão de nossa Mãe do céu, pela Igreja e por nós, para que nós possamos conhecer cada vez melhor a nosso Senhor Jesus Cristo e a celebrar de maneira melhor a liturgia da Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus amados irmãos, nos envie sugestões de temas para que nós possamos cada vez nos aprofundar e conhecer melhor a nossa Igreja, a nossa fé. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa e eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês. Um forte abraço a todos vocês que estiveram conosco durante essa hora de programa. Estamos na 5ª semana da Quaresma, tempo de perdão e tempo de reconciliação. E nós somos convidados a seguir esse caminho, meus irmãos. Vamos perdoar, não sejamos hipócritas de pedir perdão a Deus e não sermos capazes de perdoar. Vamos dar ao nosso irmão essa libertação nessa Quaresma? É fácil? Não, não é fácil carregar uma cruz. Mas todos nós temos a nossa cruz. Vamos libertar o nosso coração. Se o seu coração está pesado, não será falta de um perdão? Liberte o seu coração. Não é fácil perdoar. E que a gente possa estar em sintonia
com Jesus, Ele que carregou a cruz por nós, pelos nossos pecados. Vamos ter misericórdia do nosso irmão, da mesma forma que nós pedimos a Deus para ter misericórdia de todos nós. Continue em sintonia conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.